Bom, vamos lá? Filipenses capítulo 3, verso 12, diz assim: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora é hora de você orar, pedindo a Deus que Ele use a minha vida para falar com a sua vida. Eu creio que eu tenho a voz de Deus, eu quero ser a boca de Deus a todos, a você, a mim, a todos nós essa noite, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz que se eu pedir em Teu nome, o Senhor me concederia. E eu quero pedir, usa a minha vida, Senhor. Usa a vida, Senhor, meu ministério. Eu quero ser boca do Senhor. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor. Eu sei que Tu és poderoso, Pai. Em nome de Jesus. Há um rebanho aqui, Senhor, que veio ouvir a Tua voz. Eu quero ser apenas o porta-voz. Eu quero ser apenas aquele que anuncia, mas que seja a Tua voz. Tudo isso eu oro em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. O apóstolo Paulo foi o autor dessa carta. Você precisa entender o contexto dela para entender esse texto. Este homem já era velho, já não era novo quando ele escreveu essa carta. Já estava no final do ministério dele. E ele estava preso. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso por conta do Evangelho. Ele é um homem como você e eu, ele foi um homem como você e eu, que somos cristãos, que servimos a Jesus, que andamos com Ele. Ele andava com Jesus, e mesmo assim ele tinha lutas. Quem era Paulo? Porque se você não entender isso, a hora que eu estiver pregando, você não vai entender o contexto disso. Pastor Lineker, depois precisa ver se não está gelado demais isso daqui. Não está gelado? Hã? Já aumentou? Amém, glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Olha aqui para o pastor. Quem era Paulo? Paulo é alguém que um dia perseguiu a igreja. Alguém que um dia tentou destruir a obra. Paulo era alguém que um dia ele errou, ele falhou. Ele chega a dizer que o que ele queria fazer de bem, mais ou menos como nós, ele queria fazer o bem, Romanos 7, mas ele acabava fazendo o mal que não queria. Então, se você é uma pessoa que falha, bem-vindo ao time. Paulo também falhava, ele admite que falhava. Ele chega a dizer que pela proximidade dele com Deus, que ele se sentia o maior de todos os pecadores. Provavelmente quando ele dava aquelas pisadas na bola, porque ele não era um super-homem. Ele não era. E ele chegava a dizer, eu sou o maior de todos os pecadores. Talvez seja uma forma de linguagem, mas para ele não. Para ele não. Para ele se sentia desse jeito, mas mesmo assim, ele era instrumento de Deus. Quanto mais perto eu e você estivermos de Deus, mais consciência de quanto ainda pecadores nós somos. Você está comigo, não? Mais ainda, quem era Paulo? Paulo era o cara que diz assim, eu orei 3 vezes, eu insisti para Deus, para resolver uma situação que estava em mim. Foi o diabo que pôs. Ele diz, mensageiro de Satanás. Foi ele que colocou na minha vida. E Deus respondeu, não vou arrumar mais, a minha graça te basta. Esse cara que escreveu essa carta aqui, ele é o cara que dizia, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Por que, Celino? Porque enquanto eu estou forte, eu acho que eu estou forte, eu estou na minha carne. Quando eu acho que eu estou fraco, o Senhor está agindo em mim e está agindo por mim. Você está comigo aqui? Não? Esse é o cara. Um cara preso, um cara que havia defeitos, e um cara que amava essa carta, essa igreja. Filipos, foi ele que fundou. Foi ele que foi o instrumento para evangelizar, para estabelecer obreiros. Essa igreja sempre ajudou Paulo. Diferente de outras cartas, essa igreja
desde o começo, essa carta, desde o começo até o fim, vários momentos ele fala: vocês são bênção na minha vida. Vocês são bênção na minha vida, vocês contribuem comigo, vocês me ajudam, vocês oram por mim, e eu fico lembrando de vocês sempre. Aí no capítulo 3, ele vai dar algo para nós, por isso que eu trouxe isso aqui hoje. 3 coisas você vai ler nessa carta. Olha, eu não estou pregando, por isso não precisa ficar preocupado, eu só estou te dando um pano de fundo disso daqui. 3 coisas: ele agradece essa igreja. O Deus usa a vida dele, o Espírito Santo usa ele para agradecer essa igreja, para encorajar essa igreja, e ele também, e aí é onde eu vou pegar hoje, ele usa essa carta, Deus usa esse apóstolo para dar exemplo para essa igreja. Ele quer ser exemplo para ele. Então, isso que eu vou ler aqui hoje, eu vou focar no exemplo. Você precisa sair daqui dizendo assim: olha, eu sou um homem e uma mulher de Deus que falha, que não é perfeito. Perfeito é Cristo, perfeito é Jesus, bom é Ele. É aquilo que foi dito aqui pela Larissa, pela evangelista Larissa. Eu nasci pecador e eu luto contra o pecado a vida toda. Agora, este homem aqui, ele vai dar para mim exemplo. Nesses 3 versos que nós lemos, eu quero tratar o passado dele, o presente dele e o futuro dele. Porque aqui nós temos essa característica: nós temos passado, nós temos presente, o dia atual, e nós temos futuro. Se eu extrair deste homem o que fazer, o nome que eu dei para essa mensagem é: sempre foi Jesus. Tudo na minha e na tua vida sempre foi Ele. Mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, Ele permitiu para nos ensinar. Como Ele deixou Paulo errar para ensinar, muitas vezes Ele deixou você e eu errar para nos ensinar, para termos aquilo como exemplo, para olhar e falar: está vendo isso aqui? Isso aqui foi um dia que eu cortei, isso aqui foi um dia que eu falhei. Muitos de nós estão cheios de cicatrizes, de coisas que fizemos lá no passado, mas eu preciso deixar ela lá no passado. Então, pensa comigo, se ele veio aqui me dar exemplo, é muito interessante. Como você lida com o teu passado? Como você lida com o teu presente? E mais, como você lida com o teu futuro? Porque não agoniza a gente saber como vai ser meu futuro? O que vai acontecer comigo? O que há de acontecer? Como será daqui a 10 anos? Como será daqui a 5 anos? E às vezes o passado está gritando lá atrás, me espelhando. Então aí eu olho para o futuro e falo: cara, não sei, eu acho que não vai dar. Então hoje, Deus quer usar a minha vida para resolver algumas paradas dentro da tua cabeça, algumas coisas dentro da tua mente, e nós precisamos desmistificar, porque ele usou, e esse cara usou, Deus usou ele para nos mostrar como eu lido com o meu passado, como eu lido com o meu presente e como eu lidarei com o meu futuro. Você está comigo? Você acha que deve prestar atenção? Porque veja, às vezes eu não avanço porque eu estou preso no passado. Hoje o louvor falou isso. Um segundo louvor, eu fico carregando meu passado. Eu não avanço porque eu tenho um presente que não vai. Meu dia de hoje não vai. E eu não avanço porque o futuro eu acabo nem prestando atenção nele. Vamos lá? Eu gostaria de falar do tempo de hoje. Vamos falar de hoje. Vamos falar ele. Olha o verso 12. Eu só vou dar uma pincelada no verso 12. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Olha o verso 13, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu não alcancei. Então volta para mim, fica aqui agora, deixa eu explicar assim. Presta atenção. Às vezes nós nos cobramos muito. Nós nos cobramos. Mas entenda algo. Eu e você somos uma obra em construção.
Nós não estamos prontos. Você entende o que eu estou te dizendo? Não. E essa obra não é feita em nós, por nós. É feita em nós, por Ele. Por Deus. Sempre foi Ele. Então eu preciso entender algo. O meu presente, o hoje, está nas mãos dEle. Eu tenho Jesus como meu Senhor. Eu tenho Jesus como meu Salvador. Tenho, pastor, mas eu sou meia boca. Eu ainda sou, eu não tenho fé. Eu ainda falho, eu ainda erro. Calma, você tem ou não? Tem. Porque ele disse, eu não alcancei ainda. Cara, um homem que andou com Jesus, que andou com a obra, que fez tantas coisas, ele chega a dizer no livro de Filipenses para a igreja amada, a igreja que ele fundou, que Deus usou ele chega a dizer, cara, eu vou falar a verdade para você, eu ainda não cheguei, na real, eu ainda não cheguei, eu não alcancei. Eu tenho certeza que agora todos nós vamos olhar para nós e vamos dizer, eu sou assim. E ainda há muita coisa para ser feita em mim. Se você olhar minha mente, pastor, se Deus que vê a minha mente sabe como eu sou estranho, como eu sou esquisito, bem-vindo ao time, porque você está sendo construído, você está sendo feito, você está sendo gerado. Deixa eu falar algo para você. Se eu pelo menos souber, eu sou pecador, beleza. Eu tenho defeitos, beleza. Eu ainda não estou no lugar que eu queria estar, beleza. Tudo bem, mas Deus está com você? Porque se Ele tiver, Ele vai te carregar. Se Ele tiver, Ele vai te limpar. Essa é a real. Pastor, eu estou longe de ser santo. Eu ainda fumo. Eu não conto para ninguém, mas eu ainda fumo. Você acha que o cigarro faz Deus te amar menos você? Você acha mesmo que o cigarro faz Deus amar você menos? O cigarro é problema para você, para Deus não. Ele te ama, amém? Você pode dizer amém? Amém? Pastor, eu ainda tenho uns comportamentos esquisitos. Você acha que isso é problema para Deus? Ele é amor, cara. Ele ama alguém que está ali agora, fazendo uma grande bobagem, talvez vendendo drogas. Mas Ele ama, Ele é amor. Eu não estou dizendo que Ele vai simplesmente deixar você continuar, mas você pode dizer, eu ainda não consegui. Eu ainda não alcancei, mas não desista. Deixa Ele fazer. Deixa a obra acontecer. Vai chegar um dia que você vai olhar para essa cena, você vai acordar e vai dizer, eu não quero mais. Eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que essa coisa. Eu tenho valor. Eu vou aquilo que a pastora Márcia chegou a dizer. Eu sou um filho de Deus. Não combina comigo isso. Eu sou uma filha de Deus. Não combina. Mas até chegar a isso, continua. Eu julgo, eu não alcancei. Então o tempo de hoje é a tua regra. Regra básica do cristianismo. Não desista. Há uma obra sendo feita em você. Não é você quem faz. Eu não consigo, você não está entendendo, pastor. Eu vou dar esse exemplo do cigarro, podia usar qualquer outra coisa. Por favor, não estou dando direto para ninguém, tá? Ai, pastor, você não está entendendo. Eu não consigo, eu sei. Tá bom, fique tranquilo. Ele consegue. Ele consegue. Ele faz. Vai chegar um dia, Ele faz. Sempre foi Ele. Vai chegar um dia, os teus olhos cairão escamas, e você vai olhar e falar, cara, eu sou muito mais forte do que eu penso que eu sou. Eu sou muito melhor do que eu penso que eu sou. Nesse mesmo livro aqui, ele vai dizer no capítulo 2, eu não quero ficar, porque eu não gosto de ficar fugindo de texto, eu gosto de ficar no texto. Ele vai dizer, o querer e o realizar na tua vida é Deus quem dá. Capítulo 2, você pode buscar. Vai chegar um dia, você vai falar, não combina. Chegou um dia, eu não achava legal as piadas que eu contava. Chegou um dia, eu não achava legal os vocabulários que eu tinha. Chegou um dia, eu não achava bom as
brincadeiras que eu fazia. Chegou um dia eu tinha vergonha de mim. Chegou um dia eu não queria mais fazer algumas coisas aqui. E sempre foi ele, não fui eu. Mas chegou um momento, ele começou a lixar, ele começou a tirar algumas coisas de mim. Ele começou a arrancar algumas coisas. E aí, de repente, eu comecei a ver valores que eu não achava que eu não tinha, mas eu tinha. E aí eu comecei a gostar daquilo que ele estava fazendo em mim. Você está comigo? Não? Deixa eu falar aqui. Santo não é aquele que não se suja. Santo é o que toma banho todo dia. Chega no final da tarde, bota a tua boca no pó e diz: eu ainda não consegui, pastor, pai. Eu ainda não consegui. Você acredita, Senhor? Hoje eu tentei, mas eu não consegui. Mas não desiste de mim. Não desiste de mim, não. Continua fazendo a obra em mim. Continua fazendo a obra em mim. A evangelista disse: nascemos pecadores, carecemos da graça dele. Pastor, então eu posso continuar do jeito que você está? Pode. Claro que pode. Agora, só se prepara, porque vai chegar um dia, ele vai trabalhar nisso. Ele vai trabalhar nisso. E a hora que ele trabalhar nisso, você vai ter força suficiente para dizer: eu não quero mais, isso não combina comigo, isso não é bom. Você está comigo? Não? É por isso que ele falava: pastor, Jesus, ela é prostituta. Não, manda ela vir. Traz ela aqui, vem comer comigo. Não, mas é cobrador de imposto. Deixa ela vir. Vem para cá. Eu vim para você. Você está doente? Você é doente? Você é doente? Você tem doença? O pecado te arrebentou? Vem para mim, eu vim para você. Você está comigo? Não? Então, qual é a visão? A obra não é feita por nós. Ó, repete comigo. A obra não é feita por mim. A obra é feita em mim. E é isso que acontece. E é feita por Ele. É Ele que vai tirar você do vício. É Ele que vai arrancar dessa vida miserável que talvez você esteja vivendo hoje. Porque, veja só, pastor, mas que base você tem? Eu posso dizer para você: imagine um homem admitir que não tinha alcançado, depois de tantos anos. Mas ele não desistiu de parar. Se você pegar esse mesmo, põe para mim, Rafa, essa eu queria deixar. É Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. É esse mesmo livro. Ele está dizendo: eu estou fazendo. Alguém está falando que você não avança, mas eu só estou te perguntando: você está deixando ele fazer? Você pelo menos se arrepende? Você consegue pôr a boca no pó e chorar pela tua miséria? Faça isso. Um dia ele vai colher todas essas lágrimas e vai te pôr de pé. É isso que ele faz. Sempre foi ele. E quem pensa ao contrário disso é um religioso hipócrita. Ele coloca, infelizmente, toda a sua crença em alicerces tolos. Quando vem o vento, ele cai. Por que ele cai? Porque ele confiou na religião dele. Ele confiou você viu? Agora eu parei de beber, agora eu parei de não sei o quê. E aí, o que tem? O que mudou? Continua, você deve ter defeito ainda. Tudo bem, legal, você parou de beber, parou de prostituir. Tudo isso é muito bom. Continue. Mas ainda há uma obra sendo feita em você, porque senão não é justo você ficar aqui. Está comigo ou não? Vamos olhar o passado. Eu vi o presente, então o presente eu já sei, eu tirei uma fotocópia de mim. Eu não alcancei ainda, eu não posso desistir, e ele está fazendo, ele não está parado. Ele está fazendo. Olha o passado, verso 13, por favor. Capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, nós já trabalhamos, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fica. Pronto, parou aí, é só do passado que eu quero falar. Qual é o problema que nós temos? Primeiro, eu ficar vivendo de glórias passadas, vivendo de um dia que eu fiz isso, do dia que eu larguei de beber. Mas tudo bem, você largou de beber, mas ainda falta parar de falar mal. Então eu não posso ficar vivendo de glórias passadas, eu preciso ir para frente. Não é sobre o que eu deixei para trás.
Não é sobre, olha, eu parei com isso, eu parei com aquilo, mas há muita coisa para ser feita em nós. Então, uma das coisas que pega é eu ficar vivendo de coisas que eu vivi, que eu deixei, ou que eu fiz de bom na obra, mas que ficou lá atrás. Eu hoje, irmãos, é o agora. Não adianta eu ficar andando com Jesus 3 anos e tanto quanto Judas fez e trair ele nos últimos dias de vida. Não adianta, eu preciso terminar bem. Então eu preciso entender, eu ficar vivendo de glórias do passado, não dá. Agora eu preciso chegar numa parte mais profunda, e é aí que eu vou precisar de uma atenção maior tua. Há pessoas que não conseguem avançar, porque elas vivem presas no passado, por situações que viveram, por perdão que não insiste em não querer dar, por perdão que insiste em não querer pedir. E eu fico carregando, literalmente carregando um peso gigantesco na minha mente, porque eu não consigo me libertar. Mas o apóstolo ele ensina uma receita. Ele decidiu. Uma coisa eu decidi. Eu não posso ficar pensando que eu matei crente, que eu permiti que matassem crente. Ele fez isso. Eu não posso ficar lembrando da época que eu persegui a igreja. Não dá para mudar. Então eu preciso seguir para aquelas que diante de mim estão. Você fez coisa errada? Você jogou fora a família? Você destruiu lares? Você poderia ter feito diferente uma coisa que você não fez? Não estou aqui, mas uma coisa precisa entender. Deixa para trás. Deixa essa situação. Deixa essa vida. O que dá para você fazer? Dá para chegar em alguém e pedir perdão? Dá, então faça. Não caminhe sem esse perdão. Dá para perdoar alguém? Perdoe e livre-se disso. Livre-se dessas amarras. Porque sempre foi ele. Mas e se eu insisto em levar? E se eu insisto em dizer, olha, eu tenho prazo de validade? Tem gente que pensa assim, o máximo que eu consigo ficar é 90 dias. Eu vou fazer, pode acreditar, pastor, 90 dias, daqui 90 dias, sempre dura 90 dias, 120, é o máximo que eu consegui. Querido, que história é essa? Se o Jesus é o Jesus do hoje, se o Jesus é o Jesus do agora, quem está falando isso para o seu inferno? Acredite disso, o melhor da tua vida você vai viver, amém? Não? Vai viver. Então ele chega um momento e ele está nos dando exemplo, ele está dizendo, olha, eu vou dizer algo para vocês, eu estou aqui preso, ele vai falar, eu amo vocês, eu agradeço vocês, de verdade, mas eu quero ensinar vocês, eu quero ser exemplo para vocês. Aí ele chega no capítulo 3 e diz, você quer aprender comigo? Aí o Espírito Santo usa ele para falar conosco, deixa para trás. Segue para frente. Ah, mas você não está entendendo, a namorada que eu devia ter casado, pastor, ela era, me esquece a namorada que você devia ter casado. Segue para frente. Segue em diante. Segue avançando. Ah, se eu fosse diferente, ah, se eu tivesse estudado, segue para frente. É uma decisão dele. Se você parar para observar, ele diz, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo, verso 13, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, meu passado eu deixei para trás. Havia uma historinha que um dia eu ouvi, um cara queria muito comprar um carro, muito, e era o sonho dele, era ter aquele carro. E o sonho dele, é uma historinha, irmão, isso não é bíblico não, mas esse Marco falava comigo, né? E agora nem marquei isso na pregação. E ele comprou o carro, mas para comprar o carro ele teve que vender a casa, porque não tinha dinheiro para ter a casa e comprar o carro. E ele vendeu a casa e pegou o carro e começou a sair. Aí quando ele começou a sair, ele começou a ver no retrovisor a casa. E aí ele não conseguia ser feliz com o carro, porque ele ficava olhando no retrovisor. Na verdade, ele fez uma opção e ele precisava olhar para frente.
Agora não tem como olhar para trás. E eu deixei aqui, essa eu deixei na Bíblia. Eu digo assim, se o teu passado foi o de dor, e o meu foi, tá, irmão? O meu foi de dor. Eu sofri dores e causei dores. Se o teu passado foi de dor, mas pelo menos você aprendeu, não foi em vão. Porque você não vai repetir de novo. Você está comigo? Não? Você consegue entender o que o pastor está dizendo? De repente você está vivendo o segundo casamento, não estou aqui incentivando o segundo casamento. De repente, cara, faz diferente, meu. Faça diferente, faz melhor. Cuida disso. Ajuste isso. Eu até notei aqui, olha, se o passado for de dor, mas também de aprendizado, houve um ganho. Eu posso ver alguma coisa boa nisso. Isso eu não erro mais. Eu vou poder chegar a dizer para um filho, quem sabe para um neto, e dizer, olha, esse caminho que você já está andando, eu já tive, já andei, não é bom. Chega de perder. Aprende com ele, mas deixa ele lá, tá vendo? Você está entendendo? Não traz o passado para cá. Aprenda e vai em frente. Amém? Estou terminando, eu prometi você e falta só 5 minutos, eu quero cumprir. O futuro, verso 12. Por gentileza. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Deixa eu falar algo para você. Eu vou falar para a Márcia falou, em 2007 eu já estava na frente da obra, assim, eu já era pastor de uma igreja, cuidava responsável. Em 2006 eu ajudava, em 2007 eu já estava na frente, cuidando da obra. Já era o pastor titular, vamos pensar, o responsável, titular, eu era o responsável. Onde eu quero chegar? E eu aprendi algo. Aquelas pessoas que realmente tiveram as suas vidas transformadas, elas estão presas com Jesus. Deixa eu explicar melhor. Ele chega a dizer nisso daqui, eu vou ler de novo, você vai entender. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado. Deixa eu falar algo para ti. Se você deixar Jesus trabalhar na tua vida, você vai se apaixonar de tal maneira por Ele, que jamais você vai largá-lo. Você vai se apaixonar por aquele que quando ainda você fazia aquelas coisas que eu acabei de citar, algumas delas aqui, Ele te amou. Ele não te amou depois que você melhorou, Ele te amou antes. E quando eu entendo isso, o meu futuro será glorioso, porque eu entendo que Ele me ama, a pessoa, não só as minhas atitudes, a pessoa. Quando eu entendo que Ele acompanhará a você, quando você entender que Ele vai acompanhar você todos os dias da tua vida, você foi conquistado por Ele. Por isso que o teu futuro é certo e será bom. Porque Ele irá cuidar de você, Ele cuidará da tua vida. Ele cuidará de pastor, mas você não sabe, pastor, que pessoas crentes também têm problema. Eu sei, mas tem problema e Ele junto no problema. Ele é o que consola, Ele é o que conforta, Ele é aquele que carrega, Ele é aquele que quando você colocar colocar o teu joelho no chão, dobrar sua cerviz, e dizer, Senhor, errei mais uma vez, me ajuda, pega, me põe de pé, Ele vai pôr você de pé. Então eu não sei quando, eu não sei se será daqui a 1 mês, se será daqui a 2 meses, eu não sei se é amanhã, eu não sei o que tem preparado no futuro, mas eu fui conquistado por Ele. A grande diferença é que esses laços eu não consigo ver, esses laços de amor eu não consigo ver, mas eu consegui um dia ouvir. Um dia, eu, Ivair, vivi o que o próprio Cristo falou lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, se você puder pôr aí, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Um dia, eu cheguei todo arrebentado para ele, o que aconteceu com o apóstolo. E aqui ele chega a declarar isso. Eu fui conquistado por ele. Um dia eu me aproximei desse Deus, não o Deus da religião dos evangélicos, mas um Deus que às vezes me permitiu uma luta na minha vida, para poder mudar a minha história. Queria pedir para o louvor se posicionar, por favor. Eu quero ficar dentro do tempo, eu não quero atrasar ainda mais. Ele é a minha vida, Ele é a tua vida. Que certeza eu tenho que o meu futuro será bom, pastor? Que certeza eu tenho que eu vou conseguir chegar lá? Simplesmente deixa Ele cuidar de você. Ele está cuidando, Ele cuidou no passado. Muitos aqui já eram para ter morrido e não morreram, porque Deus preparou. Muitos aqui talvez tentaram coisas e Deus guardou. Deus está cuidando do presente e Deus estará sempre cuidando do nosso futuro. Independente, querido, independente. Eu vou ler de novo o texto e agora eu quero ler um pouquinho diferente no 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um propósito, eu não desisto dele. Se alguém aqui essa noite disser essa frase, acredite, disser essa frase: Senhor, eu não vou desistir do Senhor. Eu não vou desistir do Senhor. Se alguém dentro de si dizer: eu não vou desistir, mesmo fumando, eu não vou desistir do Senhor. Mesmo mentindo ainda, eu não vou desistir do Senhor. Mesmo ainda fazendo algumas coisas, eu não vou desistir do Senhor. Ele jamais desistirá de você. Jamais. Não será o cigarro, não será a prostituição, não será o teu pecado que vai afastar Ele. Não é mesmo que ainda hoje você olha e fala: eu ainda não alcancei, eu não alcancei. Mas aquele que é poderoso para me perdoar, aquele que é poderoso para mudar minha história, Ele vai no tempo certo, na hora certa, no momento certo, transformar situações da minha vida. E um dia eu vou dizer, como um dia eu disse: eu fui assim, porque Ele fará. Não tem como, Ele não deixa ninguém para trás, irmãos. Deus não abandona ninguém. Então a minha regra hoje é o que o Paulo fala. Minha regra hoje: eu fico, eu não desisto, eu vou para frente. Tem algo me esperando lá, tem algo me esperando lá. E a hora que eu chegar lá, eu digo que hoje eu posso dizer: sempre foi Ele. Nós vamos fazer um pequeno louvor, e enquanto isso é hora de você orar. Quem sabe agora dizendo: Senhor, esse homem está dizendo que quem fuma ainda tem chance. Esse homem está dizendo que alguém que ainda está na prostituição ainda tem chance. Esse homem está dizendo que o Senhor aqui não desiste de mim. Quem sabe você essa noite é o cara que pode dizer: eu já decepcionei o Senhor tantas vezes, eu estou cansado. Senhor, faz, eu estou aqui, eu estou rendido, faz. É hora de você, é o teu particular. Isso aqui não é... Aleluia. É o teu pessoal, querido. É o teu pessoal, é você.